consciência, a maturidade. Maturidade não vem com a idade, vem com o número de batalhas vencidas. Mas tem gente que não aprende mesmo. Nunca. Então. É o mentalidade 1, mentalidade 2, é o cara que não quer sabedoria, que não pede sabedoria a Deus, Entendi. é o cara que não expande a consciência. Isso que eu tô falando. Gente, o maior tesouro que o homem tem é o seu conhecimento. Se as pessoas corressem atrás de expandir a consciência e junto adquirir sabedoria, para isso você tem que temer a Deus. O que é temer a Deus? Isso aqui é uma coisa interessante. Temer a Deus, eu dou um exemplo que aconteceu na minha casa para você entender. Mas eu só vou te falar que eu demorei para entender isso, porque quando é criança, você é criança e você ouve isso, você acha que é para ter medo de Deus, né? E que não Deus é o punidor, é o cara que é o punitivo, é o cara Esse que... temer a Deus não é ter medo de Deus. É. Eu vou te explicar. Não é, eu sei. Eu sou filho, meu pai, ele era pastor, ele tá vivo ainda, graças a Deus. Ele era pastor e militar. Então minha educação foi bem rígida, apesar de ter sido amorosa. Meu pai nunca foi assim de ser duro no sentido Mas de... eles falavam não dar... te ama, essas coisas? Não. Meu pai nunca me falou. Hoje ele fala. Não, hoje sim, mas hoje, quando era criança, não. Quando criança abraçar, não. assim. Não. Quando criança não. Mas como é que ele demonstrava amor? Ele jogava bola comigo, me ensinou a soltar pipa. Mesma coisa, Tudo que eu precisava, me buscava na escola. Não, Thiago, eu te busco, não vem sozinho, não. Fez carrinho de rolemã pra mim. Exatamente. Ele demonstrava amor com ações, mas não com palavras, assim. E uma das coisas que eu considero que era muito rígido, a gente acordava cedo, limpava aqui e tal, é que ele não permitia a gente comer sem camisa. Imagina no Rio de Janeiro. Sério? Rio de Janeiro, 40 graus, irmão, 42 graus. Eu tinha que colocar uma camisa Colocar a camisa pra almoçar. Não tinha negócio de ficar na mesa de comer sem camisa. Beleza. Eu tô casado, vou fazer 18 anos de casado com a Janine, temos 4 filhos. E uns meses atrás, aliás, 1 ano e meio atrás, porque foi um pouco antes da minha mãe falecer, meus pais foram me visitar em casa aqui em São Paulo, eles são do Rio, e eu não sabia que eles estavam lá em casa. Então eu cheguei na hora do almoço do trabalho, tirei a camisa, coisa que eu não faço muito, eu não sou de fazer isso, mas nesse dia tava muito calor em São Paulo. E aí eu tava num ambiente lá de casa que não tem ar-condicionado, uma salinha de comer assim, aí eu tirei a camisa, sentei, tava sozinho em casa, na minha cabeça eu tava sozinho, pra começar a comer. De repente eu escutei o barulho na escada deles descendo, conversando, escutei a voz do meu pai e da minha mãe. Falei, meu Deus, meus pais estão em casa. Me deu um gelado por dentro, eu saí por uma outra portinha, subi uma outra escada que tem, fui lá botar a camisa e descer. Vou te fazer umas perguntas. Você acha que meu pai ia me bater? Claro que não. Então, medo eu não tava, porque eu não ia apanhar. Porque antes dele chegar, me deu esse calafrio, eu subi, fui lá e coloquei camisa. Porque mesmo eu já estando 18 anos com a minha própria casa, 18 anos casado, mesmo isso, esse negócio de comer com camisa era coisa de 30, 40 anos atrás, mesmo assim, eu não tenho coragem de ofender algo que ele acredita. Eu não tenho coragem de passar por cima de algo que é importante pra ele. Eu não tenho coragem de bater de frente com meu pai. Isso é temer. Não é medo, não tô com medo de ele me bater, ele não vai me bater, eu tô na minha casa. Ele não vai nem me chamar a atenção, ele vai fingir que não viu. Entendeu? Mas eu não tô com medo. É um respeito de você não ter coragem de afrontar um princípio dele. Eu não tenho coragem. Isso é um princípio do meu pai, ou pelo militarismo, ou pela igreja, é um princípio do meu pai, eu não consigo entender. Mas eu não entendo, mas faço. Entendi. A ponto de fui lá e colocar a camisa. Então, temer a Deus é você não ter coragem de bater de frente com algo que é importante para ele. Então, você, por exemplo, ajudar o pobre é muito importante para Deus. Amar o próximo, mesmo quando esse próximo está te perturbando, é muito importante para Deus. Perdoar quem te ofende é muito importante para Deus. Deixa eu falar só uma coisa sobre perdão, porque tem a ver com pessoas, com livro e com tudo que a gente está falando. Você conhece um pouco da Bíblia, né? Sim. Então eu vou te fazer umas perguntas. Se você não amar a Deus, não amo Deus, não quero saber, Ele te ama mesmo assim? Sim. Por quê? Você lembra do versículo? Não. Diz assim, Deus te amou primeiro. Você tendo amado ou não, Ele te amou primeiro. Se você está andando com Deus e começa a ser infiel com Deus, Pisar na bola com ele. começa a pisar na bola, infiel, começa a quebrar os pés infiel. Se você for infiel com Deus, Ele vai ser infiel com você? Não. Qual é o versículo? Se o homem é infiel, o Senhor permanecerá fiel. Tudo tem que estar escrito, presta atenção. A gente nunca pode falar o que acha. Entendi. Se você é um cara que diz que é de Deus, você precisa fazer somente o que está escrito. E se por acaso você descumprir o que está escrito, chama-se pecado, quando você faz algo que não era para fazer, não tem problema, nós somos seres humanos, se arrependa. Sim. Se arrepende e não volta para aquilo. Para andar com Deus não é cereja do bolo para a gente
Falar, ai, agora eu vou só um pontinho de espiritualidade, que eu já tô bem financeiramente, tô crescendo, agora é Deus para dar uma paz final. Deus não é a paz final, Deus é a paz que excede todo entendimento, e ele tem regras, ele tem princípios. Deus não compactua com coisa errada, Deus não admite o pecado, mas eu sou ser humano, então se arrepende, abandona. A Bíblia diz que aquele que confessa suas transgressões, aquele que não confessa suas transgressões, jamais vai prosperar, mas quem confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Então, um dos tratos para andar com Deus e temer a Deus é não andar numa vida de pecado. Então, por exemplo, eu já menti, mas eu não sou mentiroso, cara. Eu não ando na prática da mentira. Ou seja, é isso. Entendi. Já menti, cara, mas me arrependi. Senhor, o que eu fiz? Eu sabia que não podia ter feito isso. E não volta para aquilo. Cara. Tá. Luta para voltar. É isso. Agora, se você for infiel com Deus, ele vai continuar fiel a você. Se você não amá-lo, ele vai continuar te amando. Agora, Jesus fala o seguinte: se você não perdoar quem te feriu, o meu Pai que está no céu também não te perdoará. Está escrito. Caramba. O perdão é incondicional. O perdão é condicional. Amor é incondicional, fidelidade é incondicional, o perdão é condicional. Mas vamos falar sobre esse perdão aí, porque eu fiquei preocupado agora, cara. Eu vim aqui pra sarar esse coração. Cara, é difícil perdoar o Paquito. Cara, eu te perdoo. Tem que perdoar. Te perdoo, cara. Você me perdoa. Perdoar não é conviver, né? É. Ah, tá. Não, perdoar. É mais fácil de perdoar se a gente não convivesse. Perdoar não é, definitivamente não é conviver. Eu perdoo quando você acertar o meu salário. Tá bom. Mas qual que é o lance? Porque perdoar é isso, né? Eu fiz pro Paquito uma coisa interessante. Você acredita em jejum? Sim. Eu fiz um jejum 3 meses sem pagar o Wesley. Você pode adotar esse jejum. Vamos fazer esse jejum. Você pode adotar esse jejum aqui, cara, com o Paquito. Assim, ó, Deus, vou fazer um jejum 3 meses sem pagar. Risada amarela do Paquito. Fala, desculpa. O perdão, pra mim, é uma coisa complicada mesmo, porque esse lance de perdoar é você não ligar, passar por cima, mas e quando aquele negócio ainda te incomoda, cara? Então não perdoa. Perdoar é uma cicatriz. Você lembra, porque se você não lembra, então você tem amnésia. A Bíblia não tá falando seja ter amnésia. Perdoar. Você não deseja o mal. Perdoar é você lembrar sem dor. Aqui, ó, tá aqui a cicatriz, eu lembro que foi você que me arranhou aqui, você que me cortou. Mas eu não tô desejando que você perca seu braço por causa disso. Não, isso tudo bem, mas e quando te incomoda ainda? Mas aí é uma questão de convivência. Se incomoda é uma questão de não convivência. Por exemplo, tem pessoas que eu tive que perdoar na minha vida, que me fizeram muito mal, e hoje eu não quero conviver com essas pessoas. Isso, exatamente. Isso é normal. Porque a presença dela é um incômodo. Ah, tá. Mas como é que você sabe que perdoa? Quando você não leva essa pessoa pra cama. O que é isso? Quando você dorme tranquilo. Se você dormir e a pessoa vem na tua cabeça, irmão, você ainda não perdoou. Isso não é só a Bíblia, não, é psicologia. Ou seja, uma vez, recentemente, uma pessoa me fez um mal. Mas um mal, cara. E aí no meu coração, eu falei assim, tá perdoado. Tá perdoado, tá tudo bem. Quando eu deitei pra dormir, comecei. Mas também... Tô ligado. Aí começou, eu sei bem como que é. Quanto mais próximo, mais amigo, pior ainda, né? Aí, o que eu vou falar agora é pra quem tem fé, né? Eu comecei a falar com Deus. Falei, Deus, eu achei que tivesse perdoado. Ele falou assim, não. Ora e abençoa essa pessoa. Aí eu falei, aí não. Abençoar a pessoa? Abençoar? Eu não quero que nada te aconteça. Vai porque também a Bíblia fala o seguinte, ó. Orai pelo que vos perseguem, abençoai os que vos maldizem. O que é o maldizer? O cara tá vindo falar mal de você e fala assim, rapaz, tá sabendo que o Vilela... O cara vem pra mim. Sei. Tá sabendo que o Vilela falou mal de você, cara? Falou que tu é isso, que tu é aquilo. Aí, biblicamente, eu tenho que fazer assim, o Vilela... Cara bom, rapaz, o melhor apresentador de podcast que tem. Engraçado. Manda um abraço pra ele, cara. Quando eu faço isso, primeira coisa, eu desmantelei o fofoqueiro. Sim. O fofoqueiro vem com uma pra pegar sede... qualquer informação e triplicar pra você. Ele vai falar 3 vezes pior do que eu falei. E outra coisa, eu apaziguei. A Bíblia diz que onde não tem lenha se apaga o fogo. Porque eu não falei, não alimentei aquilo. Falei, não, o Vilela é um cara sério. Acabou o problema. Quando Jesus fala, se alguém te bater na outra face, dá outra... Não é pra você ser o bobo, é pra você resolver no mesmo dia. Tem gente que fica 10 anos na justiça, cara, mandando direto no Facebook, atravessando, tendo ataque de pânico, porque tá em problema com alguém durante anos. Era só ter dado a face e resolvido. Mas o nosso orgulho, que pra mim é o maior inimigo do ser humano, não permite
que a gente dê outra face e deixe pra lá. A gente prefere ficar brigando, aí acaba ficando na nossa cabeça, não verdade. perdoa, e aí a vida fica um inferno. Não, faz muito mais mal pra você do que pra outra pessoa. Outra pessoa que te fez mal não tá nem aí, você ainda fica remoendo aquilo, com certeza. A gente pode fazer agora uma pesquisa. Tá. Você que tá assistindo a gente aqui... Abre um quiz aí, pode vamos. entrar agora, fala assim, ó, pessoas que estão aqui nos assistindo agora e não conseguem perdoar alguém que te feriu. Pessoas que estão nos assistindo agora e não conseguem perdoar pai e mãe. Como que a gente Tem coloca muito. a pesquisa? Você consegue perdoar as outras pessoas, é isso? Sim ou não? Você tem alguém ainda pra perdoar? Tá, coloca, você ainda tem alguém pra perdoar? Você vai ver que o índice é altíssimo. Mas as tem que pessoas ver não se as pessoas são conseguem. sinceras também. As pessoas, elas assumem que elas não perdoam? Ou Mas falam com elas, a gente tá fazendo nossa parte Ah, de perguntar. tá. Se elas não querem se libertar disso, se você responder sinceramente, a gente vai poder te ajudar de Ô, alguma forma. Paquito, sinceramente, cara, estamos só nós dois aqui, mais o Thiago. Você tem alguém que você não perdoou? Sinceramente. Cara, Tem. não sei, hein? Com 21 anos já tá Tua- coração assim? Tua ex. É que eu... Tua ex, você perdoou? Ah, então. É, Eu não rapaz. perdoei, cara. Eu peguei bem no calo. É que você sabe o que aconteceu, né? Sim, ela pegou Ela roubou meu gato. Roubou cara. teu gato, cara. Aí é E a gente complicado. sabe tua relação com um gato qual que é. Exatamente. Depois só- Aí, isso eu não Mas posso aí que tá, perdoar. ele tem essa mágoa aí. O que ele tem que fazer? Bom, biblicamente... Uma ex genérica aí, né? Tipo, não falemos o nome. biblicamente ele tem que abençoá-la, ele tem que falar Aí. o nome dela e declarar, olha, seja feliz com esse gato. Eu vou ter outros. E aí, Paquito? Sabe por quê? É porque a gente acha que perdoar é absolver a pessoa e não tem nada a ver. Você não tá absolvendo a pessoa. Ela não deixa de ter feito mal. Não deixa de ter feito mal, não deixa. Ela vai pagar. Toda pessoa que plantou coisa errada vai colher. Você acredita bíblico, nisso claro. mesmo, Thiago? A gente vê tanta gente ruim se dando mas bem. é que você... cara. Não. Você tá vendo só uma. A Bíblia diz: não tenha inveja do ímpio por causa da futilidade de sua riqueza. Ou seja, é só por um tempo que ele parece bem. O fim dele é o fim. Ah, tá. É como vai terminar. A Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o início delas. Ou seja, você conhece uma pessoa pelo fim. Então, a gente acha que alguém está se dando bem. O cara roubou e aí agora tá lá, saiu da Lava mansão, Jato. Não. Ele tá pagando um preço na família que você não tá vendo. Porque o noticiário não tá colocando que a mulher abandonou ele, que o filho tá chamando ele de bandido. O preço é muito alto, irmão. O medo que ele tem de ser pego a qualquer momento. Você não sabe como é que tá as noites dele, os tarja preta que ele tá tomando, e fora questões financeiras e jurídicas que ele tá respondendo. Exato. Então, a gente nunca pode achar que as pessoas do mal estão se dando bem. Porque às vezes parece, né? Parece. Mas um 71 parece ter dinheiro para te tomar dinheiro. As pessoas usam disfarces para poder ter vantagem ou para poder se sentirem bem. Exato. Então a gente não pode acreditar no que vem, a gente tem que acreditar em resultados, ou seja, em frutos. A Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore. Então o que você me fala não importa tanto quanto o fruto que você dá. Entendi. Então, quando você mandou o convite para mim, Thiago, gostaria que você viesse aqui, as suas palavras não importaram muito para mim. Seus números importaram. O cara tem muita audiência, o cara tem isso, tem aquilo. Eu vou lá. Então, se você parar para medir, o que conta mesmo são frutos, não são palavras. Então, quanto mais fruto você tem, ou seja, mais resultado você tem, mais as pessoas estão te levando a sério, mais portas estão abrindo para você e menos você precisa falar, porque as pessoas já sabem exatamente quem você é pelos frutos. É isso que está escrito. Então, hoje em dia, eu não tenho agenda para ir em qualquer lugar, minha vida está muito corrida, muita coisa que está acontecendo. Mas quando eu recebi seu convite, é lógico que eu já conhecia o podcast, mandei para minha equipe e falei, só dá uma olhada nos números. Os caras falaram, cara, tá excelente, então vamos. Por quê? É porque eu tenho que medir o seguinte, quantas horas eu vou perder? 1h30 até lá, 2 horas de gravação, 1h30 para voltar, 6 horas da minha vida. Vale? Isso eu faço para qualquer coisa. Isso é sabedoria. Cara, vale. É muita gente que vai ser alcançada pela mensagem que eu carrego, eu quero. Então o Thiago não é humilde, não fala para 10 pessoas. Falei muitos anos, agora não é mais meu tempo de falar para 10 pessoas. Quem determina isso é o teu plantio. Eu vim plantando, e agora na época da colheita, você precisa ter a sabedoria de saber colher, mas também com a outra mão continuar plantando. Porque a vida é feita de ciclos. Se eu só colher, daqui a 5 anos não tenho nada. Eu tenho que saber colher, que cara, agora eu vou escolher onde eu vou. Agora eu não vou ficar comendo miojo todo dia que nem eu comia, agora eu vou comer também arroz, feijão, uma carninha. Vou dar uma melhorada. Agora eu não vou ficar andando de ônibus, vou andar de carro. Entendeu? Porque eu plantei e tô colhendo, mas não paro de plantar.
Não paro de trabalhar, não paro de ajudar as pessoas, não paro de me envolver com os menos favorecidos, não paro... Ou seja, tudo que eu faço, eu continuo plantando. Isso também é sabedoria. Entendi. E aí, Paquito, como que estão os números aí? Ah, aqui tá bem divididinho. Sério? Aqui, viu? Ó, a gente teve aqui, deixa eu só abrir aqui, ó. A gente teve 400 votos e 42% aqui falaram que não tem ninguém pra perdoar e 58% falaram que ainda tem gente pra perdoar. 58. Então, na verdade, geralmente é 70-30. De 70% precisa perdoar, 30% já a gente acabou de abrir também o chat. Depois se você fala atualizado como tá. já resolve. 30% das pessoas meio que já resolveram isso. Eu vou te falar, eu demorei. Essa é a parte que eu mais trabalhei em mim, que foi essa coisa de perdoar nesse sentido de, putz, tomara que a pessoa fique bem. Mas eu digo também um pouco egoísta, que eu penso assim, quanto mais a pessoa estiver melhor, menos ela vai ter tempo de me fazer mal, entendeu? Então eu desejo muito bem para as pessoas também por causa disso, eu sabe? penso no perdão como uma proteção emocional. Como assim? Se eu perdoo, essa pessoa e o mal que ela me fez Ela não tem saem mais- do meu coração. Ela não tem mais poder. Exatamente. Não tem mais isso poder. também. Perdoar é ninguém mais ter o poder de te isso- ferir. isso é eu muito sinto, poder. Isso é muito forte. É muito libertador mesmo. É cara. muito libertador. Ninguém mais tem o poder de te ferir quando você é uma pessoa que perdoa. Você não é manipulado mais. Ninguém consegue entrar no teu coração e ferir. Você está blindado, você está protegido. E eu acredito o seguinte, ó, o brasileiro... Eu já viajei o mundo quase todo. Já morei fora do país. O brasileiro é um povo muito diferente positivamente. Ah, é? É muito. O brasileiro, ele é forte. O brasileiro, ele é inteligente. O brasileiro, ele consegue entender várias coisas. Ele é altamente... Mas eu queria saber altruísta. nessa questão do remorso, de guardar as coisas. Não, O brasileiro é melhor ou pior? Eu vou falar sobre isso. O brasileiro se preocupa com o outro e Ah, etc. tá. E tal. Você fala, não, mas tem brasileiro ladrão. Você tá vendo o da reportagem. Sim, pô. sim. Tem o brasileiro que é espertinho, tá vendo da reportagem. A maioria dos brasileiros são trabalhadores, focados no Calorosos, calorosos e tal. é. E muitos brasileiros, se tiver humildade no pedido, vão perdoar. Como assim? Por exemplo... Se a pessoa... Entendi. Por exemplo, o problema é que a gente está esperando o pedido de perdão e, biblicamente, você não tem que esperar o pedido de perdão para perdoar. Mas se eu te ferir, te machuquei mesmo, cara, falei mal de você, não sei o quê, um dia eu te ligar, Vilela, cara, na humildade, irmão, parei para pensar no que eu fiz, cara, que ridículo, irmão, me perdoa. Tá perdoado. Você vai perdoar. Sim. É muito difícil alguém que... Eu acho muito difícil também. É muito difícil um brasileiro colocar para frente o ódio diferente do americano e falar assim, na justiça a gente conversa. O americano já é preto no branco. Morei nos Estados Unidos do tempo, irmão. É mesmo. Quebra uma lei de trânsito do americano com o americano ali, é preto no branco. Não tem negócio de ter que te perdoar por quê? É preto no branco, vão pra justiça e resolve. O brasileiro é muito emocional quando vai pra justiça. A maioria das pessoas que vão pra justiça é emoção da hora, é raivinha da hora. Se esperasse 2 dias, ia fazer uma estratégia bem melhor do que entrar na justiça. Mas com humildade, geralmente o perdão é liberado. Qual o problema? É que para você realmente se libertar, você não deve esperar o pedido de perdão, porque às vezes teu pai nunca vai pedir perdão pelo que te fez. A tua ex-namorada nunca vai pedir perdão pelo que fez. A pessoa que te fez mal não vai pedir perdão. E você vai ter que aprender a liberar perdão sem ela ter te pedido perdão para você se libertar, para você voltar a dormir. Essa é a grande complicação. Porque na maioria das vezes a pessoa não tá nem aí, né? Nem lembra mais o que fez. Geralmente quem machucou nem lembra. Quem apanhou... Quem apanhou que guarda para sempre. Exatamente. Geralmente é isso aí. Outra coisa que você falou muito rápido da tua infância, mas qual que é a tua história, cara? Você falou que foi criado num lar cristão, teu pai pastor. E aí, como que foi? Nunca se afastou? Teve algum momento de dúvida? Tive. Sim, tive de tudo, né? É mesmo? Eu fui criado num lar cristão. Meu pai, por profissão, era militar. E por missão de vida, era pastor de uma igreja bem pequenininha, assim, no terraço da nossa casa. Ah, é? Então ele trabalhava na Maria de Em dia. casa mesmo? No terraço da nossa casa. 30 pessoas. Sei. Então ele trabalhava de dia e de noite, segunda, quarta, sábado, domingo, tinha os cultos. Eu era músico, meus irmãos também, a gente tocava. Minha mãe ficava no retroprojetor, que retroprojetor era como se fosse, né, o telão hoje. E meu pai pregava. Essa era a igreja. Por muitos anos foi assim.
Minha adolescência foi um pé na igreja. Eu nunca me desviei, mas a minha adolescência e juventude foi um pé na igreja e um pé, como a gente fala, no mundo. Porque aos 11 anos de idade, eu tive minha primeira experiência sexual. E hoje eu sei que foi um abuso. E na época eu não tinha noção disso. Caramba. 11 anos. É uma moça que trabalhava lá em casa. E eu tava me arrumando pra ir pra escola, eu não tinha noção. Com 11 anos, não tinha noção do que era nada. E passei por esse abuso, que na época eu não interpretei como abuso. Eu falei, poxa, é diferente, eu não entendi bem o que aconteceu. Só que eu repeti de ano por causa disso. Dos 11 aos 15 anos eu fiquei achando que eu ia pro inferno, porque na minha religião isso era uma coisa muito séria. E aí eu desenvolvi muitos problemas com a minha fé e psicológico. E não falou isso pra ninguém também? Nunca falei pra ninguém. Aos 15 anos que eu falei com meu pai, que eu não tava aguentando mais. Eu tava pensando... Primeiro, era uma época que a AIDS estava muito forte. Eu peguei AIDS. Eu fiquei 4 anos imaginando coisas. Nossa. Vou pro inferno, peguei AIDS e não sei o quê. E não tinha nada disso. Foi uma experiência. E quando eu falei pro meu pai, cara, meu pai me abraçou e falou, poxa, tinha que ter... Vamos pro psicólogo. Ele me levou pro psicólogo. E além da parte espiritual e tal. Só que isso desenvolveu muitos problemas em mim. Então... minha adolescência foi bem conturbada. Nunca fui um cara assim muito rebelde, dar muito trabalho pro meu pai. Mas eu não tinha certeza de quem eu era, do que eu queria. Minha juventude também. Então, eu comecei... Você imaginava alguma coisa pra tua vida já? De propósito? Não. Nada? Não. O que acontecia era o seguinte. Existe uma vantagem social muito grande de você ser criado na igreja. Esquece religião, esquece fé. Vantagens sociais de ser criado dentro de uma igreja. Você, pai e mãe que está me escutando, vou te dar vantagens sociais. Primeiro, você cresce aprendendo a lidar com todo tipo de pessoa. Você convive com preto, com branco, com rico, com pobre, com todo mundo e é pregado que todo mundo é igual. Você, cara... Então, tipo assim, eu era classe média baixíssima, morava em frente à favela, mas não dentro da favela. Mas meus amigos da igreja e da escola eram da favela. Então, domingo acabava o culto de manhã, a gente ia pra favela, passava o dia almoçando na casa dos amigos da comunidade carente. Então, nem sei se pode falar favela, pode, né? Favela? Pode. Favela, comunidade carente, comunidade. Então, a gente passava ali o dia nisso e tal. Então, eu aprendi, como o apóstolo Paulo diz, conviver com coisa boa e com coisa ruim e fui convivendo. Outra vantagem, falar em público. Desde os 5 anos de idade, te davam uma biblinha, um salminho para ler. Então eu sempre fui o orador da turma no colégio e tal, porque na igreja você fala em público, você aprende a conviver com todo tipo de pessoa, você desenvolve dons, música, teatro, tudo isso é oferecido na igreja. Você adquire conhecimentos diferentes, as igrejas levam pregadores, palestrantes diferentes, você tem todo tipo de conhecimento ali. Testemunhos, né? Testemunhos. Foi ali que eu vi a primeira vez um americano falando, foi um pregador americano que foi na igreja, simples que a gente era. E eu falei, cara, isso aí me interessa. Então, assim, eu não tinha certeza do que eu queria, mas a igreja foi formatando minha mentalidade para fazer o que eu faço hoje. Falar em público, palestrar, escrever livros. Então, tudo isso, a igreja contribuiu muito com a parte social. Tem muita gente que me escreve e fala assim, Thiago, você é um homem de fé, ora por mim que eu quero casar. Aí você entra no perfil da pessoa, todas as fotos, todas as legendas não tem nada a ver com quem quer casar. Ela tá na night. Tá dando outro... Então, tipo assim, outra mensagem. se o cara quer casar e olha aqui e fala, não conhece, eu não quero. Então, se você quer casar mesmo, eu quero viver a dor e tal, o melhor lugar, por exemplo, é a igreja. Você vai encontrar pessoas que também querem isso. Pessoas que não querem viver a vida de solteiro estando casadas, elas querem casar e serem felizes, querem ser felizes a dois. Então, a igreja tem muitas vantagens sociais. Repito, não estou falando de fé, que também é maravilhoso, estou falando de vantagens sociais. Então eu acredito que o que eu faço hoje é reflexo social do que eu fui vivendo dentro da igreja, na minha infância e na minha adolescência. Mas eu tive uma adolescência, uma juventude conturbada nesse sentido, era muito namorador, desenvolvi hábitos estranhos, fui viciado em pornografia na minha adolescência quase toda, na minha época não tinha internet, né? Então era catálogo de Demilos, né? E isso, cara, pornografia destrói a mente do ser humano. Você leva isso pro casamento, você vai destruir sua vida sexual. Paquito, você tá ouvindo, né, Paquito? Não tem jeito. Então, assim, eu repito, eu não tô falando aqui só como homem de fé, não. Eu tô falando psicologia, estudos, neurociência, né? estudo. Né? Então, assim, só que as pessoas são levadas para isso. Quando a Bíblia diz não julgueis para não ser julgado, eu entendo, não dá para julgar a vida de ninguém, Vilela.
Cada um teve um passado, cara, cada um tem um Claro. trauma, cada um... Não dá pra entender por que a pessoa tá fugindo da realidade. O drogado tá usando droga, o alcoólatra tá usando álcool, o viciado em sexo, em pornografia tá nisso. Não dá pra julgar porque cada um tem uma fuga. Então, o que nós temos que fazer? Nos colocar no lugar das pessoas e oferecer ajuda. Esse é o trabalho do ser humano que quer fazer a diferença. E se a pessoa reagir com ódio, como o hater faz e outros fazem, eu retribuo com amor. A Bíblia diz, não pagueis a ninguém mal com mal, mas vença o mal com o bem. A única arma contra o mal não é oração, não é jejum, não é ler a Bíblia. A única coisa que vence o mal é fazer o bem. Está escrito. Então você tem que aprender a fazer o bem, para isso você tem que estar com o coração bom. Você tem que estar com o coração blindado, protegido, coração puro. Mas o que te virou a chave? Foi alguma experiência sobrenatural? Cara, o que me virou a chave foi ter quebrado financeiramente e emocionalmente. Eu não queria me envolver com nada de religião. Nunca. Eu falei, cara, por quê? Porque, Meu pai era militar, aí pegava todo o dinheirinho dele, que era pra comprar meu tênis no Natal, pra fazer umas férias com a gente, e colocava na igreja que nunca passou de 30 pessoas. Isso criou uma revolta na gente. Falou, pô, meu pai trabalha pra botar, e bota dinheiro na igreja, então, tipo assim, a gente não tem as coisas por causa da igreja, então a gente ficou com raiva da igreja. Entendi. Então eu falei, com isso eu não quero me envolver. E eu falei, a partir do momento, eu tive muitas faltas financeiras, muita coisa, porque o problema não é a pobreza, não. O problema é a comparação. O problema meu pai fazia um esforço para botar a gente, por exemplo, numa escola particular, que eu só estudei 2 ou 3 anos em escola particular, o resto foi escola pública. Mas esse esforço que ele fez foi pior para mim, cara, antes que me deixasse na escola pública. Porque na escola particular o pessoal ia com carro, usava Nike, e aí eu ia lá de Quixute ou Bamba, meu pai com um Chevette vermelho todo arrebentado, era só vergonha. A comparação me fazia me sentir um miserável. Entendi. Não que eu fosse, mas me comparando com os outros, eu me sentia. Então eu cresci com muito problema emocional, cresci com um complexo de inferioridade, mesmo? complexo de aceitação, de rejeição. Né? Tudo eu achava que estava me rejeitando, muito forte. E cresci num ambiente religioso que te fazia ser um julgador. Se achar melhor dos outros, se achar melhor do que os outros sendo um nada. Então, eu decidi ser empresário, que na minha cabeça eu ia me livrar dessas dores. Só que, cara, você pode mudar de... um jeito de dar a volta por cima. Exatamente. Você pode mudar de país, a dor vai junto contigo. Você pode mudar de profissão, o trauma vai junto contigo. Você tem que resolver você por dentro. E aí eu comecei a ir pro lado empresarial, descobri as vendas. Mas com que idade isso? Isso dos meus 15 eu sempre fui trabalhador. Com 13 anos, com 9 anos eu aprendi a tocar violão por causa da igreja. Com 13 anos eu já dava aula. Cobrava R$10. E eu lembro claramente disso. Como eu falei, minha mãe morreu há 1 ano e meio atrás, foi uma grande perda pra gente. Meu pai depois achou alguns diários dela, tava lá, 20 de abril de 1994, eu tinha 13 anos. Tiago deu sua primeira aula de violão pra Bruna, vizinha de não sei quem, R$10. Minha mãe botava meu financeiro lá. Sim. Com 13 anos. Dei aula dos 13 aos 15, com 15 anos eu comecei a trabalhar no estúdio de gravação, porque meu sonho de adolescente era ser músico. Então, eu tinha um estúdio muito famoso no Rio de Janeiro, e eu fui lá e falei, cara, meu sonho é ser músico, eu queria trabalhar em estúdio de gravação, eu trabalho de graça. Aí o cara, porque eu não tenho como contratar, Pedrinho, até hoje, gente boa, o dono do estúdio, a gente se fala até hoje. E ele me deu a primeira oportunidade de trabalhar lá de graça, sem receber. Eu fui voluntário por 1 ano, enrolando cabo, hold, fazia bateria, arrumava bateria e tal. Quando eu fiz 16 anos, ele me empregou, aí começou a me pagar por hora. E eu fiquei até os 19 anos trabalhando no estúdio. Até os 19 para 20 anos trabalhando no estúdio. Terminei como gerente e tal, me deu grandes oportunidades. E eu decidi sair da música porque eu era contrabaixista, eu estudava muito, gostava de estudar, mas eu percebi que ninguém me chamava para gravar. Quando era CD ruim, aqueles CDs de orçamento barato, me botavam. Quando ia alguém mais famoso, me te cortava. Eu falei, cara, eu acho que eu sou bom, mas na verdade eu não sou, porque as pessoas me cortam. Exato. E foi aí que eu fui entender o seguinte, cara, se eu estudar muito, ainda assim eu não vou ser o melhor, não vou estar nem próximo dos melhores. E um dia eu fui gravar um dos maiores baixistas do Brasil, a gente foi gravar a banda de um grande cantor da MPB lá no estúdio, a gente gravava novela da Globo, era um estúdio bem forte. E aí foi um dos maiores baixistas da história do Brasil lá, já morreu ele, estava lá, Quem? Arthur Maia.
Tá. E aí, Ó, outro baixista aí. fomos gravar o Arthur Maia. O baixista. Ah, é? E Um dos aí... maiores da história também. É mesmo? É, sou. Ah, você? É. Meia. E aí, cara, ele chegou num carro assim muito simples, quase quebrando. E na hora da pizza ele falou, cara, vamos rachar porque não tem E como... o cara... E ele era o top, ele é que Top. tocava com o Gilberto Gil, com o Djavan, com o Ivan Lins, com os tops. Eu falei, cara, o melhor do Brasil, que eu sou 0.0001 perto desse cara. Com o que ganha, vive assim, eu vou largar a música. O meu sonho de prosperar e fazer a diferença era maior do que o da música. Eu descobri com 19 anos isso. E aí eu fui trabalhar com vendas no centro do Rio de Janeiro, comecei como panfletador, levava as pessoas para dentro da loja e ganhava uma comissão por pessoa que eu levava. E depois eu comecei a trabalhar com turismo, com agência de turismo, sendo vendedor também. Foi a primeira vez que eu tive um patrão, não era de carteira assinada. Sei. E a primeira vez que eu tive um patrão, assim, de chegar no horário, porque o estúdio era uma coisa relax, né? Ah, tá. O estúdio era relax, o estúdio você montava teu horário, o Pedrinho não era chefe, o Pedrinho era parceiro e tal. Primeira vez que eu tive patrão, tem que chegar às 7 horas, sair 5 horas da tarde Tem que e ter tal. resultado. Tem que ter resultado, tem que bater meta. Foi com 20 anos de idade e nesse período eu descobri, eu não nasci para ter chefe. O que eu tenho que fazer para não ter chefe e prosperar? Vender, ter o meu próprio negócio. Eu botei na cabeça, eu vou ter meu próprio negócio. Se você não sabe o que quer, você pelo menos precisa descobrir rápido o que não quer. Já te ajuda muito. E aí, descobrindo que eu não queria, ou seja, eu não queria ser pobre, não queria passar por tudo que eu passei. Queria fazer a diferença. Eu sempre quis ser um cara... Eu nunca quis ser famoso, nunca. Mas eu sempre quis fazer a diferença com alguma coisa. Seja com esporte, com música, alguma coisa eu queria fazer a diferença na vida das pessoas. Eu queria entrar na vida das pessoas. Essa é a palavra. E terceira coisa, eu não queria ter chefe, cara. Então foi um cálculo simples, aos 20 anos. Eu preciso empreender. Só que eu não tinha conhecimento, não tinha nada. Eu descobri no turismo, eu descobri que eu era muito bom de